Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 8 de abril de 2026. Nesse horário das 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, tá? Essa obra maravilhosa, O Sermão do Monte. Nós estamos estudando o capítulo 8, Boas Obras. E hoje nós vamos começar no item que fala para serem glorificados pelos homens. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, rogando ao Pai que nos abençoe, rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes para prosseguirmos em nossa caminhada, porque nós estamos precisando, Senhor, da tua ajuda. E também pedir ao Pai que abençoe todos esses nossos irmãos que se encontram, né, com dificuldades, se encontram com dores, para que eles possam se iluminarem, né, para que eles possam, Senhor, organizar suas vidas, para que eles possam ter forças para seguir a sua caminhada, porque a gente está vendo, né, situações muito difíceis, famílias passando por situações muito difíceis, principalmente por causa dessas guerras aí, né, essas atrocidades. Então, crianças, então que Deus tenha compaixão desses irmãos, abençoe, ampare esses irmãos, e ilumine aqueles que estão levando tanta dor e sofrimento, para que eles possam, né, ter um pouquinho de inteligência e pararem com o que eles estão fazendo, porque eles estão se comprometendo muito. E com isso, né, mais tarde terão que responder perante a lei divina sobre isso. Então, que Deus ilumine esses irmãos, que Deus tenha piedade desses irmãos. E que nós possamos prosseguir aqui a nossa caminhada, trabalhando, agindo com bom senso, com discernimento, para ajudar dentro daquilo que nos for possível. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus. Bem, vamos lá começar. Eu mandei para vocês um apoio, eu não, nem sei se vamos ter tempo de lê-lo, né? Mas se não der para ler essa semana, já fica para a semana que vem, que é o Palavras de Vida Eterna e o Livro da Esperança, que eu falei com vocês, que eu coloquei aí, né? E outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, que me veio à cabeça, já até conversei isso com a Denise. Se alguém aqui não tiver assistido a palestra de segunda-feira do painel espírita Joana de Ângeles, que falou da imposição de mãos, que o Leopoldo, não, Alexandre Bulhões, né? Esqueci o nome do rapaz, o que fez a palestra. Se não assistiu, assistam, assistam. Vão lá direitinho, procurem, deem uma olhadinha nessa palestra que foi maravilhosa, maravilhosa. Então, quem não assistiu, assista essa palestra. Vocês vão ver que palestra maravilhosa. Foi o Alexandre Bulhões que fez, né? Imposição das Mãos, do livro Otimismo. E quem assistiu, eu recomendo assistir de novo. Eu assisti. Eu vou assistir de novo, para prestar bem atenção nas colocações do Alexandre Bulhões, quando ele fala sobre imposição de mãos, né? Porque ele vai mais além do que aquela imposição de mãos que visa, né, o passe. Ele vai mais além disso, explicando o que é imposição de mãos. Ele passou além disso, dessa imposição de mãos para tratar a saúde de uma pessoa. Ele falou que a imposição de mãos é muito mais do que isso. Então, eu que assisti, eu vou rever essa palestra
que eu achei ela muito importante. E quem não assistiu, eu recomendo que assista. É a palestra do dia 6 de abril, está lá no na nossa página do YouTube. Né? Procure lá, Painel Espírita Joana de Ângeles, palestra de 6/4. Quem não assistiu, assista. E quem assistiu, arruma um tempinho e assista novamente, observando tudo que ele fala. Muito importante mesmo. E dia 13, né, nós teremos nosso irmão Sérgio Andrade, que vai falar sobre os desígnios de Deus. Mas vamos aqui no nosso estudo. Então, está aqui. Para serem glorificados pelos homens. Eu vou ler a passagem. A passagem diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, para serem glorificados pelos homens. Porque é assim que ele diz que os hipócritas, Jesus que disse isso, né? É assim que os hipócritas fazem. E eles buscam serem glorificados pelos homens. Glorificar é prestar glória ou homenagear alguém. Glorificado é receber glória. Então, muito como Jesus disse aqui, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, os hipócritas, o que eles querem? Receber glória. É isso aí. Se glorificar é prestar glória ou homenagear alguém, e os hipócritas querem isso, eles querem, né, serem glorificados nas ruas pelos homens. Glória é fama, honra, grande mérito. Então, glorificado é receber glória. É isso que os hipócritas querem. Receber a glória dos homens. E o que é glória? Glorificado é receber glória é fama. Hoje temos as redes sociais também, né? Glória é fama, honra, grande mérito. É isso que os hipócritas querem, que disse Jesus. É receber fama, honra, grande mérito dos homens. Homem é o ser humano, composto de espírito, perispírito e matéria. Jesus não usou neste versículo o termo homem, mas homens no plural, querendo assim designar o habitante da terra, aquele que vive no mundo. Então, olha só como Jesus colocou. Ele disse: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Então, ele diz que os hipócritas querem glória dentro da sinagoga, dentro do templo religioso, e querem glória nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, quando ele fala homens no plural, ele não diz pelo homem, diz pelos homens. Então, ele está se referindo ao habitante do planeta Terra, aquele que vive no mundo. Então, hipócrita toca trombeta quando faz o bem, para receber a glória, a fama, a honra dos homens, da população, tanto no templo como nas ruas. Olha como é atual essa palavra de Jesus. Não é verdade? Não é isso que a gente vê? Claro que é. Então, atualíssimo. Isso foi dito há 2000 anos por Jesus. E a gente está vendo isso. Na realidade, a gente sempre viu isso, né? Ao longo desses 2000 anos. Homens hipócritas buscando a glória humana. Alguns do templo religioso, quando isso é muito mais grave, e nas ruas. Porque no templo religioso é muito mais grave. Buscar a glória humana dentro do templo religioso. E ele diz aqui: portanto, ser glorificado pelos homens é receber a homenagem, o reconhecimento do mundo.
É destacar conforme os valores deste quê? Do mundo. É destacar conforme os valores do mundo. Jesus, falando aos discípulos, disse: Eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Eu venci o mundo. Mostra-nos a necessidade de trabalharmos os valores imperecíveis da alma. Que valores são esses? São as nossas virtudes, os valores imperecíveis da alma. Lembra aquilo que a traça não corrói e o ladrão não rouba? São as nossas virtudes. Isso ninguém rouba. Ninguém rouba a honestidade do homem verdadeiramente honesto, a bondade do homem de bem, a sabedoria do homem justo. Ninguém rouba. Você pode tirar a vida da pessoa, mas essa virtude vai com quem? Vai com ele, para onde ele for. Para onde esse espírito for, as virtudes dele irão também. Não é? Ninguém rouba a nossa sabedoria, a nossa inteligência, não é? A nossa paciência quando a gente conquistou, a nossa tolerância. Ninguém rouba. Alguém pode roubar a tua inteligência? Claro que não. Porque isso é o quê? É uma virtude do espírito. Eles podem liquidar com o teu corpo, mas a tua inteligência segue com você. Nós falamos sobre isso ontem. Foi ontem, na segunda-feira, no estudo de Drama da Obsessão, quando nós falamos da morte da família Boabe e a morte da Esther. Lembra? Eu vou até pegar aqui rapidinho, porque eu achei muito interessante o que o doutor Bezerra ele vai dizer. Ele diz aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, quando ele fala sobre a morte deles, né? Que eles morrem carregando muito ódio dentro do coração, né? Muito ódio. É. Aí ele diz aqui, sobre Esther, uma vez desencarnada, após os primeiros meses de perturbações e desesperações, a família Boabe, quer dizer, alguns meses depois que a família morreu. Quem? O Timóteo, Joel, Saulo e Rubens, 3 filhos e o pai. Eles reuniram-se através das correntes espirituais de afinidades e sintonias. É o primeiro parágrafo do capítulo 1 da terceira parte. Terceira parte, capítulo 1. Tanto é que, uma vez desencarnada, a família Boab, após os primeiros meses de perturbações e desesperações, a família Boab reuniu-se através das correntes espirituais de afinidade e simpatias, exceção feita de Esther, cujos pendores delicados e evoluídos a encaminharam naturalmente. É da lei. É da lei. Encaminharam ela naturalmente para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. Por quê? No Dramas da Obsessão, terceira parte, capítulo 1. Ela tinha conquistas morais. Ela sofreu agressões sexuais gravíssimas. Viu a família que ela amava ser torturada, morta, principalmente as crianças. Ela foi para a fogueira, foi queimada viva. Tinha tudo para carregar o ódio por Azambuja, pelo Fausto e pelo Cosme. Ela carregou? Não, porque ela tinha conquistas morais. Não é? Uma semana depois que ela morreu, o Joel e o Timóteo morreram, porque os meninos morreram antes.
Então, podemos dizer que morreram todos praticamente juntos, no mesmo mês, né? Mas ele diz aqui que eles, a família Moabe, não tinha essas conquistas morais. Não tinham. Eles tinham o quê? Problemas sérios em relação a questões morais. E por afinidade e simpatia, eles foram se reunir aos seus iguais. Esther foi para quê? Foi para outro lugar, né? Ela foi e foi encaminhada naturalmente para agrupamentos apropriados ao grau de evolução. Então, ambos sofreram torturas. Todos sofreram o pão que o diabo amassou. Foram martirizados, mas não ficaram juntos. A família ficou, o pai e os 3 filhos, mas ela não, porque ela tinha conquistas morais. Ela tinha valores conquistados, valores que a traça não rouba, que a traça não destrói, né? Não come, não destrói, não rói, e os ladrões não roubam. Esses valores imperecíveis. É o que ele diz aqui. Ele fala isso. Quando ele diz aqui, Jesus falando aos discípulos, eu venci o mundo. Não se deixou levar pela glória do mundo. E olha que a glória do mundo foi oferecida a ele, não foi? Foi oferecida a ele. Mas o que ele falou? Quando Pilatos disse, sois reis, Jesus disse, meu reinado não é deste mundo. Então, as glórias do mundo foram oferecidas a Jesus. Ele não as aceitou, dizendo, meu reino não é desse mundo. Então, ele diz aqui, Jesus falando aos discípulos, eu venci o mundo, quer dizer, não se deixou levar pelas glórias do mundo. Eu venci o mundo. Mostra-nos, Jesus, a necessidade de trabalharmos os valores imperecíveis da alma, nossas virtudes, que Esther tinha conquistado. Tanto que ela naturalmente se encaminhou para outras áreas, né? Outra faixa vibratória mais elevada. Os únicos, que são os valores imperecíveis da alma, que realmente têm valor quando o objetivo é ser glorificado, glorificando a Deus. Né? Então, eu vou pegar o livro Palavras de Vida Eterna. Essa página eu nem tinha dado para vocês. Eu tinha dado outra página. Eu dei a página, eu dei o capítulo 172. Eu não vi esse, mas, como eu falei do livro, quem viu o apoio está com o livro aí. No capítulo 136, quem viu o apoio pegou o livro, né? Deixa o 162 marcadinho aí que eu pedi para marcar, mas esse eu vou ler depois, se der tempo. Vamos ao 136. Aqui. Ele diz aqui, Emmanuel, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus. João, capítulo 16, versículo 33. É esse livro aqui, ó. Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Então, o capítulo 136 diz assim: é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Filho de carpinteiro, que era uma das profissões mais simples que tinha,
pobre, e ele dizia, eu não tenho nenhum travesseiro onde repousar a minha cabeça. Seus amigos eram quem? Homens humildes, grande maioria analfabetos, pescadores, um homem que se via cercado costumeiramente por pessoas que o povo chamava de má vida, e que ainda tinha entre seus discípulos um que era considerado o pior deles, que por acaso era o mais culto, que era Mateus. Por que era considerado o pior? Porque era cobrador de impostos, trabalhava para o inimigo. Então, apesar de ser o que tinha mais cultura entre eles, que para trabalhar para Roma não podia ser um analfabeto. Tinha que ser alguém que sabia fazer conta, cobrador de impostos. Mas era para o povo o pior, cobrador de impostos. Nossa! E Jesus o convidou para ser um deles. Então, Jesus não era bem quisto pela sociedade local, né? Como ele diz aqui, Amanda, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Ele sabia que aquele momento da morte dele seria uma amarga solidão, porque os discípulos dele não quiseram nem velar com ele alguns minutos. Lembra? Quando ele os convidou para ir para o monte e lá pediu a eles que rezassem com ele, o que eles fizeram? Dormiram. E Jesus falou: vocês não foram capazes nem de velar junto comigo, nem de orar, eles dormiram. Então Jesus ficou numa amarga solidão antes de ser preso. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo e vigilante. Eles conseguiram, né? Os doutores da lei, os fariseus, retirar da comunidade dele um companheiro dele e o seduzir. Foi Judas. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Eles próprios sofreriam muito também por causa dele. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. E o interessante, eu estava estudando isso hoje, nesse livro, Os Ângulos do Cristianismo, Admoestações de Jesus e os Ângulos do Espiritismo, do Francisco Ferraz Batista, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando ele vai falar aqui sobre a anunciação de Jesus pelos antigos profetas. Porque muita gente diz assim: ah, Jesus chegou lá e disse que ele era o mestre. Ele se auto-intitulou. Mas acontece que a vinda de Jesus já tinha sido anunciada há muito tempo. O Francisco Ferraz Batista, nesse livro aqui, ele fala do profeta Miqueias. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias é um profeta que deve ter aí quase 1000 anos antes de Jesus. Ele diz assim, Miqueias: e tu, Belém Efrata. Ele está falando de Belém, da cidade onde Jesus nasceu. Uma aldeia pequenininha. E ele diz assim, Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Era tão pequena a aldeia, a cidade, não vamos chamar de cidade, aldeia, que o próprio Miqueias diz. Ela era tão pequena, pequena demais, até para figurar entre o grupo de milhares de outras de Judá. Aí ele diz assim: de ti, Belém Efratas, me sairá o que há de reinar em Israel. Olha o que ele diz.
E tu, Belém Efratas, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quem quiser anotar aí no livro, anote Miqueias capítulo 5, versículo 2. Quase 1000 anos antes de Jesus nascer. E depois, ele vai trazer aqui uma passagem do profeta Isaías, que deve ser também uns 800 anos antes de Jesus. Está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Um dos maiores profetas, né? Isaías. Olha o que Isaías diz. O Espírito do... o profeta Isaías descreveu a natureza do ministério do Cristo. Ele fala daqui, Isaías, da natureza do ministério do Cristo, quando escreveu sobre o Messias. Olha o que ele diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele está descrevendo, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isaías está falando dele? Não. Ele está falando de Jesus. Entendeu? Ele está descrevendo o ministério de Jesus. Ele está trazendo uma revelação. Ele está falando, talvez até, eu não sei, talvez Jesus esteja, naquele momento, incorporado nele. Talvez Jesus esteja o quê? Falando através de Isaías, que era o médium. Porque se você perceber, ele está falando a primeira pessoa. Então, deve ser o Espírito de Jesus que está utilizando do profeta Isaías, que era um grande médium, para mandar a mensagem. Olha a revelação de Isaías. Isso é uma revelação de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É lógico que ele não está falando de doentes do corpo, não é? Ele diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Não foi isso que Jesus veio fazer aqui? Trazer a boa nova do reino? As palavras do Senhor? Foi. Para pregar boas novas aos quebrantados. Quem é os quebrantados? Toda a população do planeta Terra. Espíritos da terceira ordem. São os quebrantados. Aí ele diz aqui, ó, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus não é o médico das almas? Ele não disse que eu vim curar os doentes do corpo. Ele diz curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. Que libertação é essa? Libertação dos vícios, dos pecados, dos equívocos, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele está falando de algema, assim? Não, aos algemados dos erros, a libertar. Isso disse Isaías, no capítulo 61, versículo 1. Uma, com certeza, revelação feita pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Para os homens, através do médium Isaías. Isaías 70. 61, 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Tá? Profeta Isaías. Então, vejam que revelação.
Que revelação, né? Foi enviada através de Isaías. Agora eu peguei até aqui, ó. Eu peguei até a minha Bíblia, que é a Bíblia Ave Maria. Ela diz assim: esse, 61, versículo 1. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, os quebrantados. Curar os corações doloridos, os quebrantados do coração. Anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade. 61, versículo 1. Então, profeta Isaías, um dos maiores profetas da antiguidade. Então, eu vou até colocar aqui, deixa eu achar meu lapisinho aqui, porque ele traz, né, do profeta Miqueias. Por favor, me diga aí o Miqueias, qual foi que eu coloquei? Capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Isaías 61, né? Ah, Miqueias. é 71, entendi 61. Não, é 61. Isaías 61. Ah, então, 61. deixa eu consertar aqui. É 61, tá, Alberto? 61. Isso, 61. Ah, então Capítulo eu tinha feito Miqueias é certo. capítulo 5, versículo 12, né? Não, não, eu vou botar aqui no chat para vocês. Eu vou botar aqui no chat, tá? Para O outro todos. já peguei. Eu vou botar no chat. Vão olhar no chat direitinho para não pegar errado, ó. Miqueias 5, 2. Capítulo 5, versículo 2. Miqueias é Isaías 61, versículo 1, tá? Isaías 1, versículo 1. 61, versículo 1. Pegaram aí? Eu vou mandar para vocês agora. Espera aí um instantinho. Pegamos. Não, eu vou mandar para vocês ainda, não mandei ainda, não. Isaías 61, tá aqui, ó. Vocês receberam agora do chat. Olhem o chat que vocês vão ver. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2, Isaías 61, versículo 1. Está no chat aí para vocês, tá? Então, por isso que ele diz aqui, não vou voltar para o Emmanuel. Falava-se em rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Porque quantas vezes Jesus foi interpelado por doutores da lei que queriam o quê? Enrolá-lo, lembra? Que esses doutores da lei queriam pegar Jesus em contradição? Várias vezes. Várias vezes tentaram pegá-lo em contradição. E ele sabia disso. Ele sabia disso, né? Por isso ele diz: certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-los. Perceber o ódio de que se tornaram objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Gente, é o que mais a gente vê hoje, não é não? Pessoas querendo assambar, quer dizer, assambarcar, quer dizer, tomar posse do nome de Deus, tá? Do nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Não é o que mais a gente vê por aí?
É o que a gente vê por aí. Pessoas que se dizem religiosos, querendo tomar posse do nome de Deus para usar por interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, que se inclinaria, condenado sem culpa. Não resistiu contra a prisão dele. Entretanto, ele dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quanto te encontres em crise, lembra-te do mestre. Ele diz aqui, Emmanuel, quando você estiver em alguma crise, lembra dele, que declarou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Subjugado seria o conquistador inesquecível, né? Alguém lembra do nome dos homens que mataram Jesus na cruz? Dos juízes que o julgaram como culpado? Nenhum. Mas dele, que foi condenado e morto, todo mundo lembra. Batido estaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmo, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, esse final do Emmanuel aqui é espetacular. Ele diz: assim aconteceu, porque Jesus, subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores, tá? Porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo. Para vencer no mundo. Mas, notadamente, para vencer o mundo. Para vencer o mundo. Vencer o mundo em si mesmo. Não se deixar seduzir. Não se deixar levar pelas maravilhas que o mundo oferece. A servirem ao mundo. Eles vieram para servirem ao mundo, não se servirem do mundo. Sempre mais e melhor. Isso, assim fazendo, esses construtores do aperfeiçoamento espiritual, assim fazendo, estão o quê? Glorificando a Deus. Assim fazendo, eles estão glorificando a Deus. Honra e glória ao Senhor, não a mim. Não é um espetáculo esse texto de Emmanuel? Espetacular. Ele encerra isso aqui de uma forma que só ele, Emmanuel, sabe fazer. Porque por isso que dizem que ele é o maior exegeta do Evangelho. Né? Espetacular. Espetacular. Esse texto é espetacular. Vamos voltar aqui ao nosso Cláudio Fajardo. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Essa é a dinâmica da vida. Se não buscai, atendemos ao chamado da vida, no que diz respeito à nossa parte, no achareis, o céu nos responde com sua infinita compaixão. Então, olha só. Olha o que ele diz aqui. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Pedi, isso é palavra de Jesus, né? Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a dinâmica da vida. Busca e você acha. Bate e a porta se abre. Essa é a dinâmica da vida. Se no buscar atendemos ao chamado da vida, no que diz respeito à nossa parte, que é buscar e achareis. Diz respeito, essa dinâmica da vida, à nossa parte, no achareis, buscai, dinâmica da vida, no achareis, o céu nos responde com sua infinita compaixão. Buscai e achareis. Eu estou buscando. E eu acho, o céu nos responde. Aí eu esqueci de falar para vocês pegarem, porque eu estava meio atrapalhada aqui e esqueci. Quem puder pegar aí o pão nosso, eu vou dar um minutinho aí para vocês. Pão Nosso, capítulo 109. Eu esqueci, eu dei o apoio como da aula da próxima aula, esqueci dessa. Pão Nosso, capítulo 109. Vou esperar um pouquinho se alguém quiser pegar. Se não quiser pegar, não tem problema. Não puder pegar, não tem problema. Pão Nosso, capítulo 109. Pão Nosso é esse aqui, tá, gente? Desculpa que eu não passei esse para vocês. Também de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, Pão Nosso. Esses livros de Emmanuel são maravilhosos, né? São maravilhosos. Pão Nosso. Esperar um pouquinho acho que o Alberto vai pegar o livro. Capítulo 109, 109. 109. É três imperativos. Eu não 109. encontrei, não. O livro é compartilhado, a Regina levou para o estudo dela, Ah, e tudo aí eu bem. não sei onde ela está, onde ela colocou. Tá, diz assim. E eu vos digo, a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Capítulo 109. Quem quiser, anota aí. Pão Nosso, capítulo 109, 109. Pedi, buscai e batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Que primeiro ele fala, pedi, buscai e achareis. Não é isso? Pedi, buscai e achareis. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, pedir libertação para isso. Da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Eu estava estudando hoje aqui nesse livro, né, do Os Ângulos do Cristianismo, quando eles falam aqui, né, das tradições, as tradições que envolviam os judeus daquela época. E a coisa chegava a um ponto tal que os judeus, muitas vezes, eram pegos discutindo por horas e horas e horas questões totalmente sem noção. Porque eles diziam que Jesus veio, apesar de Jesus dizer inúmeras vezes que ele não veio derrogar a lei, e sim dar cumprimento a ela, quer dizer, ampliar
os efeitos da própria lei. Por que isso? Porque os judeus, né, às vezes, ficavam horas discutindo. Olha o que eles discutiam. Porque era aquela coisa de que a lei tinha que atender a todos os pontos. Olha só. Então, sobre cá, ele diz assim, ó, Jesus também colocou um fim em outras maneiras de pensar sobre a lei. Com toda sinceridade, os judeus haviam multiplicado regras e restrições. Eles queriam proteger a lei de Deus e certificar-se de que era observada perfeitamente. É nesse livro aqui, tá? Esse dá para vocês verem. Os ângulos do cristianismo. A demonstração de Jesus e os ângulos do cristianismo do Francisco Ferrar Batista. Estou no capítulo 7. Então, eles queriam que essa lei fosse observada perfeitamente, em todos os ângulos. Olha só. Com esse propósito, acharam que precisavam definir todas as coisas. Assim, quando a lei antiga dizia que não deviam trabalhar sábado, eles tinham que definir o trabalho que não podiam fazer no sábado. Uma dessas definições tinha a ver com levar cargas. Uma delas, olha só, o que era uma carga? A lei dos escribas concluía que levar uma carga era transportar alimento de peso igual ao figo seco, leite em quantidade suficiente para um gole, e assim por diante. Um figo é o tamanho de um morango, não é? Um morango. Então, levar uma carga, não podia carregar carga. Se você levasse um figo, um morango, já estava pecando. Você, leite suficiente para um gole, era considerado uma carga. Eles gastavam horas argumentando sobre coisas como, por exemplo, se era pecado o alfaiate carregar uma agulha espetada na roupa no dia de sábado. Ou se as mulheres podiam usar broches ou uma presilha no cabelo no santo dia, porque era levar uma carga. Eles discutiam até se era permissível usar dentes postiços do sábado. As definições eram inúmeras e abrangiam todos os aspectos da vida nos 7 dias da semana. Essas pessoas eram os perfeccionistas originais. Para eles, defender sua interpretação da lei era o centro da experiência religiosa. Jesus não veio para revogar a lei, mas para dar um fim a todas as abordagens e atitudes para com a lei. Ele veio para dar o fim a essas coisas inúteis, gente. Discutir se podia carregar uma agulha. Mas isso era horas e horas que eles perdiam discutindo essas questões. Aí hoje, para a gente ver como essa coisa continua, eu vi um senador, acho que ele é não sei se ele é um deputado ou um senador, dizendo que vai acionar o tribunal eleitoral, um tribunal desses de alto escalão, porque uma senhora, esposa de um político de alta envergadura do país, cozinhou paca para o marido. Cozinhou acho que é paca ou anta, um animal desse, silvestre, para o marido. E esse animal é o animal silvestre. Como é que ela
pode cozinhar a carne de um animal silvestre, ou paco, ontem, eu não me lembro bem, para o marido. Aí a senhora precisou avisar que ela recebeu essa carne de um criador desses animais para abate. E no nosso país existem empresas que criam esses animais em cativeiro para vender a carne, que é legal fazer isso, né? Eles criam esses animais em cativeiro para o abate. E esse senhor que tem essa empresa que cria esses animais para o abate ofereceu para ela, com presente, um pedaço dessa carne, que é uma carne que muita gente come, porque ela é vendida em supermercados, né, especializados em carne assim, que tem supermercados que são especializados em carne de veado, de coelho, não é? E que vendem, tem pessoas que gostam de comer esse tipo de carne. Então, esse senador ou deputado, que eu não sei a posição dele, com tantas coisas para ele discutir, tentar ajudar a resolver no país, ele está preocupado com a carne que esse outro senhor que ocupa um cargo importante do país está almoçando. Não é um desses aqui que estavam discutindo sobre se podia levar uma agulha ou não no dia de sábado? Então a gente vê que continua a mesma coisa. Pessoas discutindo coisas sem sentido, brigando por coisas sem sentido. Com tanta coisa importante para ser resolvida. É contra isso que Jesus se batia. Por isso que ele diz, eu vim ampliar. E aqui continua Emmanuel. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Porque no parágrafo anterior ele disse: pedir a libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, depois que você conseguir, porque você pediu para ficar liberto. Depois disso, é preciso buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril. Então, olha só, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, olha só, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Tem o martelo do esforço metódico, do esforço diário. E sem o buril, todo mundo sabe o que é o buril, né? É aquele instrumento que ia quebrando o mármore, né? E sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, diz Emmanuel, rogar sem rumo,
procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então, não baixará, rogar sem rumo. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Outro texto fantástico de Emmanuel, né? Essa trilogia de Jesus, pedi, buscai, batei, reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Quer dizer, no tempo em que isso foi dito, há 2000 anos atrás, e no dia de hoje. Voltamos lá para o Cláudio Por faz isso o olha, título do livro, né, Rose? Palavra de vida eterna. É palavras. eterno tudo isso. Exatamente. E aqui é o nosso pão nosso, né? Pão nosso. Então, palavras de vida eterna, pão nosso, ideal espiritual, o caminho, verdade e vida, né? Vinha de luz, fonte. Eu achei legal também, Rose, aí, no texto do Fajardo, quando ele diz, né? No achareis, o céu nos responde com sua infinita compaixão. Você pede, você vai buscar com esforço e você vai achar no momento que a espiritualidade, vendo o teu esforço, vai te auxiliar, E vai foi o abrir que as portas. o Emmanuel falou. Não adianta pedir sem rumo. Você tem que saber o que você está Tem que pedindo. ter foco. Exatamente, tem que ter foco. Você pede tendo foco. E a espiritualidade vai, o Senhor vai analisar o seu pedido. E ele diz aqui, né? Se no buscar e atendemos ao chamado da vida, no que diz respeito à nossa parte, eu peço ao Senhor algo em relação à minha vida, a vida que eu vivo no planeta Terra. No achareis, o céu nos responde com a sua infinita compaixão. É a trilogia de Jesus. Pedi, buscai, batei, não é a trilogia. O céu vai nos responder com sua infinita compaixão, dentro do tempo do Pai, não dentro do nosso tempo. Aí ele continua aqui. A ação revela o plano dos objetivos. A ação revela o plano dos objetivos. A reação é a consequente realização dos mesmos. Então, olha só. A ação revela o plano dos objetivos. A reação é a consequente realização dos mesmos. Assim, se batermos a porta da ilusão, abre-se o caminho do engano. Se você bater a porta da ilusão, abre-se o caminho do engano. Se a busca é a dos valores representados pela verdade, encontraremos a rota da libertação. Vamos parar de ficar Linda essa frase, hein? não é? Vamos parar de ficar perguntando se no sábado eu posso levar uma agulha, se eu posso levar um figo seco ou um broche como carga. Então ficaria mais horas discutindo esse tipo de coisa. Então ele diz aqui, assim se batermos a porta da ilusão, abre-se o caminho do engano. Se a busca é dos valores representados pela verdade, encontraremos a rota da libertação.
Ao servirmos, pensando no destaque que alimenta o orgulho, lembra do Hipócrita, que quer a glória do mundo? Ao servirmos, pensando no destaque que alimenta o orgulho e a vaidade, o reconhecimento humano é a própria recompensa, a glorificação que os homens vão nos dar. Essa será a recompensa. Usemos o verbo sim para esclarecer, as mãos para operar. Usemos o verbo, quer dizer, a nossa palavra. Usemos o verbo. Esse verbo, puxa uma setinha aí e bota a palavra. Usemos o verbo, a nossa palavra, sim, para esclarecer. Usemos o verbo, puxa uma setinha aí e bota a nossa palavra. Sim, o sim está entre vírgulas. Para esclarecer. As mãos para operarmos em favor de todos. As mãos para operarmos em favor de todos. Né? Então, a palavra para a gente esclarecer e as mãos para a gente operar em favor de todos. Aí ele diz aqui, mas acima de tudo, perguntemos a nós mesmos, com que objetivo temos agido desta ou daquela maneira? Sempre. Aí vem a questão que Livro dos Espíritos, 919A. É aquela pergunta que a gente tem que fazer toda noite. Perguntemos a nós mesmos, com que objetivo temos agido desta ou daquela maneira? Isso está lá na 919A. Só a resposta dada no íntimo de nossa consciência revelará onde está o nosso galardão. Aí eu vou lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Vocês podem até anotar aí. No capítulo 22, no versículo 12, onde diz assim: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Olha aí. E no versículo 13, está escrito assim, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. E vai ao 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para terem direito à árvore cujos nomes estão escritos no livro de vida do Cordeiro. Que vestes são essas? Lembra daquela parábola das noivas? Apocalipse 22, versículo de 12 a 14. Lembra da parábola das noivas? Aquele que não chegar com o vestido, com a túnica nupcial, né? Que é o perispírito, né? Está falando do perispírito. Adequada, purificada. Olha o que ele diz aqui. Apocalipse 22, versículo de 12 a 14. E eis que venho em breve, ó, e eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Então, aqui está dizendo, nós vamos receber de acordo com as nossas obras, nem mais, nem menos. Aí, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega. É a primeira e a última letra.
do alfabeto grego, não é? Alfa e ômega. O primeiro e o último, o começo e o fim. Aí vem o 14, versículo 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. Que vestes são essas que eu tenho que lavar? É o meu corpinho físico. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para terem direito à árvore cujos nomes estão escritos no livro de vida do Cordeiro. Linda essa passagem do Apocalipse, né? E é o que ele disse aqui. Perguntemos a nós mesmos com que objetivo temos agido desta ou daquela maneira. Só a resposta dada no íntimo de nossa consciência revelará onde está o nosso galardão. Então, essa passagem do Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 12 a 14, né, nos traz a resposta. Cada um receberá de acordo com as vossas obras. Mas que procuremos lavar as nossas vestes para termos direito de ter o nosso nome escrito na árvore do Cordeiro, que é o livro da vida. Maravilhoso, né? Nossa, maravilhoso. Realmente, esse evangelho, esse sermão do monte, é tudo de bom. Por isso que o sermão é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Por isso que Gandhi, que não era cristão, era hinduísta, disse: se todos os livros da humanidade, todos os livros religiosos do mundo desaparecerem e só restar o Sermão do Monte, nada terá sido perdido, porque no Sermão do Monte estão tudo que a humanidade necessita para caminhar sempre para o alto, para que um homem se torne um homem de bem. E é verdade. É verdade. Tudo isso que nós lemos e estudamos hoje nos traz esse caminho, nos mostra o que cada um de nós tem que fazer. E a gente já sabe, não sabe? A gente não sabe. Claro que a gente sabe. Mas é preciso, como ele falou ali, né? Colocar o buril da vontade para trabalhar. Depende de Deus? Depende de Jesus? Não. Depende de nós. Só depende de nós. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Me veio aqui, né, à mente que essas parábolas de Jesus, né, o Sermão do Monte de Jesus, tem um sentido até mais profundo e é o que o Cláudio Farjado faz, né? Ele vai esmiuçando e vai esclarecendo. Eu creio que com os apóstolos Jesus fazia isso. Ele ia lá e depois dizia, olha, é isso, Fazia significa. humildinho com ele, fazia Fazia humildinho. humildinho. Agora, com o povo, eu não sei se na hora que ele passava o Sermão do Monte, ele depois dava a oportunidade de também explicar para o povo, né, humildinho com o povo, que Mas aí não podia, não dava para fazer isso. não dava, né? Ou não, ele falava para o povo. Aqueles que tinham já na época ouvidos de ouvir, entendiam e procuravam depois por ele para novos e mais profundos esclarecimentos. Com Porque ele, com os discípulos. é, Por isso que depois ele se reunia com os discípulos e fazia humildinho com eles. é, Porque, com por- certeza, alguém do povo ia procurar um discípulo para esclarecer um ponto aqui, outro ali. porque no caso Jesus trouxe a mensagem e sabia que era a palavra de vida eterna, que isso aí seria usado é de eterno. Tanto é que Gandhi diz que a maior mensagem, se todos os livros fossem destruídos e tal, né, a maior mensagem que se tem registrada. Então, ele sabia também que o que ele disse, mesmo para o povo não podendo entrar em detalhes, mas a palavra dele ficaria em vida eterna, né? E um dia
Aquele que não entendeu, fazia parte do povo, que não entendeu, está aqui hoje. Teria a Estamos aqui nós reencarnação, mas hoje, o quê? nas sucessivas reencarnações teria a Fazendo miudinho. oportunidade de assimilar o sentido mais aprofundado. Por Como quê? Denise lá Ninguém, com ninguém Amélia ficará sem a Rodrigues, luz. esmiuçando lá os detalhes, né? Ninguém ficará sem a luz. Não é verdade? Ô, Rose, Oi, Rose, pode falar. esses três o pedir, o buscar e o abrir, eu acho sensacional esses três. Porque pedir, você tem que saber o que você está pedindo. Ah, claro! Tem que saber pedir aquilo que é bom para a sua alma, para o seu espírito. Já pensou? E Você não está adianta pedindo uma pedir, granada? e não adianta pedir e ficar parado. Você tem que buscar, como é que eu digo? Buscar fazer com que aquele pedido se realize e não ficar acomodado. E mostrar que E aí você as coisas vão merece acontecer, aquilo. né? Mostrar que você Aí merece aquilo. aí as coisas irão acontecer. Eu acho sensacional isso. Por É exemplo, maravilhoso. na nossa oração, Joana, às vezes a gente fala assim, que sejamos conduzidos à edificação do reino de Deus em nosso íntimo, né? Ou seja, a gente conhecer o caminho, a verdade. Mas se você não buscar o conhecimento, tu tá pedindo que É. edifique no teu íntimo, mas não vai adiantar se tu não correr atrás e Você buscar tem o que se mover, né? conhecimento. Tem que se mover, tem que É. buscar, tem que procurar. Senão, como diz o outro, fica deitado em berço esplêndido. E se for buscar, achareis no sentido da espiritualidade te intuir, te auxiliar a encontrar o entendimento. Hoje mesmo, eu estava preparando o estudo para amanhã, aí eu estou com dificuldade de locomoção, né? Os livros estão no alto. Aí eu botei a escadinha com muita dificuldade. Eu queria o livro do André Luiz. Parece até que o livro caminhou. O livro veio para a beiradinha e eu, com a minha dificuldade, puxei o livrinho. É esse mesmo que eu quero, Domínios da Mediunidade. Eu busquei e ele veio, né? É, minha filha, Isso aí. sempre aí nos ajudando. Não, ela está trabalhando para o bem. Lembra que ele falou sobre que ele disse aqui, né, no final, deixa eu ver aqui onde ele falou, que usemos o verbo, a palavra, para esclarecer, as mãos para operarmos em favor de todos. Então, que a gente não importa, tá complicado, coluna dói, a perna dói, as costas dói, não esmorecemos. Vamos trabalhar, porque a espiritualidade vai nos ajudar. Entendeu? Vocês sabem que sou toda problemática, né? Toda problemática, né? Esqueleto tá beleza, mas eu sinto a ajuda da espiritualidade. Eles ajudam, não é porque é bonzinho, não. É porque você está se esforçando por melhorar. O que você vai falar lá no curso, você, Alberto, você, Denise, você, Joana, você, Inês, seja quem for, tudo que você vai falar, se o que você vai falar é bom, merece ser ouvido, porque tem alguém que não sabe daquilo e precisa saber. Então, eles vão dizer: ah, está doendo a perna dela, vai lá, bota o anestésico aí para parar de doer enquanto ela está fazendo o trabalho. Depois que o trabalho acabar, e volta a doer, porque tem que doer. Mas enquanto está fazendo o trabalho, não vai doer, para ela fazer o trabalho direito. Acabou de fazer o trabalho, a dor volta. Aí eles dão um passe, uma amenizada, que a dor é tua. Mas eles vão nos ajudar. Claro que vão nos ajudar. Porque você já faz parte de uma equipe. Você faz parte da equipe de Jesus. Lembra aquele ditado? A seara é muito grande, mas o número de trabalhadores é pequeno. Então, Jesus tem que pegar coletor de impostos, cheio de boa vontade, pescador, gente que brigava, cheio de vaidade, mas era uma alma boa. O que tinha por ali?
Nós que somos cheios de defeitos, mas tá com boa vontade, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar para Jesus, auxiliar Jesus. É assim que Jesus. Já pensou se Jesus esperasse todos os habitantes desse planeta se tornarem espírito puro para começar o trabalho? Nossa Senhora! E tinha que fazer outro planeta, não é? Então ele vai trabalhar conosco no grau evolutivo que nós estamos. E nós, sabedores disso, que ainda somos espíritos calcetas, como diz Manuel Filomeno de Miranda, temos que nos esforçar para melhorarmos, para podermos ajudar Jesus e os espíritos amigos, são muitos, né? E assim caminha a humanidade. Os dois mundos se ajudando. O mundo invisível ajuda o mundo visível e o mundo visível ajuda o mundo invisível. É esse intercâmbio que faz a coisa caminhar. Essa ajuda mútua. E nós vamos estudando, vamos refletindo e vamos aplicando tudo que a gente aprende em nós mesmos, né? Essa, ele falou aqui, né? Essa nossa renovação. Ele disse aqui, ele falou antes, né? Quando ele falou aqui, quando Jesus falou, eu venci o mundo, mostra-nos a necessidade de trabalharmos os valores imperecíveis da alma, os únicos que realmente têm valor, quando o objetivo é ser glorificado, glorificando a Deus, né? Então, a gente tem que aplicar tudo isso em nós mesmos. Ser aquele buril, aquele instrumento que vai tirando, aparando as arestas, né, do mármore, para que um dia surja aquela estátua maravilhosa, né, do Davi, e que, acho que é Michelangelo que diz, fala, era tão perfeita que ele mandou que a estátua falasse. É o espírito puro. E a gente tem que trabalhar para isso. Trabalhar para que a gente possa, um dia, ser esse espírito puro. Mas, enquanto isso não chega, a gente vai trabalhando. E vai deixando de lado a hipocrisia, vai deixando de lado essa coisa da adoração dos homens. Porque é isso que os hipócritas querem, né? A adoração dos homens. E é só isso que eles vão. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Foi muito bom hoje, né? Eu gostei muito da aula de hoje. Muito bom. Semana que vem, dia 15 de abril, vai começar aqui. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. 15/4. Então, nós vamos encerrando aqui. Daqui a pouco a gente começa a reunião de radiação, né, para os nossos irmãos. E eu vou pedir para o nosso irmão Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, meu amigo. Ao término do nosso ciclo de estudos, estejamos agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno desses ensinamentos sublimes de Jesus. Agradecidos ao Mestre por todos esses esclarecimentos, por esses ensinamentos, que são a luz que irão iluminar o nosso caminhar em direção ao aprimoramento moral e ao aperfeiçoamento íntimo. Agradecidos estamos a esta espiritualidade que nos assiste, que nos inspira, que nos facilita o entendimento de todo esse conhecimento que nos permitirá ampliarmos a asa da moral e a asa do conhecimento. E, portanto, estejamos sempre com os nossos corações agradecidos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite para todos. Amanhã estaremos de volta, né? Mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem os cartazes que eu vou mandar para vocês do nosso painel Espírita Joana de Ângeles, aquela aula maravilhosa de Ô, segunda-feira. Rose, Oi. amanhã eu
vem um técnico aqui da operadora, vê se dá um jeito aqui no modem, e ele marcou a parte da tarde. Aí, a hora que terminar, eu entro no estudo, entendeu? Ah, Tomara que perfeito, ele. não tem problema não. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Então, gente, uma boa noite. Divulguem, por favor. Quem não assistiu a palestra de segunda-feira do Alexandre Bulhões, assista. Quem assistiu, eu recomendo assistir de novo para assimilar bem o que ele passou para a gente sobre imposição de mãos. Eu achei aquilo importantíssimo. Um beijo no coração de todos e para vocês que vão fazer o estudo, o trabalho, que Deus abençoe a todos. Muita paz, fiquem com Deus e uma boa noite. Boa noite, gratidão. O estudo foi excelente. Boa noite. Boa noite para todos.